Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 6, acompanhe comigo essa leitura, diz assim, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semeia, ele também colhe. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas aquele que semeia do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Olha isso aqui que bonito. Porque a seu tempo ceifaremos ou colheremos, se não houvermos desfalecido. Agora pula para mim para Mateus capítulo 13, versículo 24. Nós vamos aplicar o que nós entendemos em Gálatas para a parábola do joio e do trigo, que está descrita em Mateus capítulo 13, versículo 24 em diante. Olha o que diz a palavra de Deus. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos ao dono da casa, ao dono do campo, ao dono do jardim, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então, de onde é que está vindo esse joio? Sempre tem alguém para julgar aquilo que aparece na tua vida. Sempre tem alguém para meter o nariz no teu campo, na tua casa e no teu jardim, falando: vem aqui, tu não é crente, por que tu está passando por isso? Tu não vai na igreja, por que a tua casa está assim? Tu não dá dízimo e oferta lá para o pastor, lá para a igreja, por que tu está passando dificuldades? Por que isso está acontecendo na tua vida? Sempre vai ter alguém para apontar o dedo e querer mostrar. Por que não está nascendo joio no meio do trigo da tua casa? Olha para a pessoa da tua direita e fala assim: meu irmão, não se meta e não coloque o seu nariz no campo dos outros. Você tem um campo para cuidar, o seu campo já é grande o bastante, o seu jardim já é o grande o bastante para você ficar metendo o seu nariz no campo e no jardim dos outros, diz o Senhor Jesus. A continuação diz assim, ele, porém, por que esse joio está aí? Você não tinha plantado só trigo? Por que está acontecendo isso? Aí olha a resposta do dono do campo, do dono do jardim. Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Ele disse: não. Replicou ele: não, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, amarrai em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Tome seu assento, por favor. Eu vou pedir 100% da sua atenção, porque início de série de mensagens é base, é sedimento. Hoje vai aparecer uma escola bíblica dominical. Hoje eu vou criar as bases para depois a gente subir o empreendimento e o edifício dessa série de mensagens. E eu preciso iniciar explicando rapidamente, passando de maneira muito resumida para você, qual é a diferença entre iniquidade e pecado. Pecado é o ato, iniquidade é o motivo. Pecado é o que você faz, iniquidade responde por que você faz. Então, quando nós vemos alguém pecando, nós temos que perguntar: o que tem por trás deste pecado? O que está motivando essa pessoa a fazer isso? Porque, infelizmente, nós somos muito bons em apontar o erro, mas nós somos terríveis em detectar por que a pessoa está errando. A gente aponta para o ato da pessoa sem se perguntar por que a pessoa está com esse ato, com esse comportamento. Ou seja, quando um comportamento aparece, sempre tem alguma coisa escondida, não visível, que está causando este comportamento. Por trás de todo o que existe um porquê. Olha o que ele fez, mas a pergunta é: por que ele fez? Porque por trás de todo fruto vistoso em cima de uma árvore, existe enterrado uma raiz que está alimentando e criando aquele fruto.
Então, o que nós queremos, pelo menos eu, enquanto eu estiver ministrando para a nossa igreja, o que eu quero que você entenda? Eu quero que você comece a detectar, não o drama daquilo que é visível através do pecado, mas aquilo que te motiva a tomar as mesmas decisões e ter os mesmos comportamentos pecaminosos, porque antes de um fruto aparecer, uma raiz foi criada e alimentou e deu início àquele comportamento ou àquele ato. Por isso, na série Raio-X, nós vamos inspecionar o que gera o ato visível e externo. Você sabe que às vezes dá dor de perna, aí você faz uma compressa ou faz uma massagem. Depois dá coceira na sua perna, aí você acha que é alergia, você compra uma pomadinha e você passa a pomada. Daqui a pouco você sente uma falta de ar, aí você fala, deixa eu pegar uma bombinha ou fazer uma nebulização. Mas eu fui pesquisar, não com um médico, fui no Google mesmo, botei lá no Google. E eu descobri que falta de ar, coceira na perna, inchaço, pode ser indicativo de mau funcionamento dos rins. Calma, não sai daqui para ir para o hospital agora não, depois você vai lá. A gente quer ficar tratando do que é externo, sem entender que tudo que é externo é causado e motivado por alguma coisa interna. E enquanto a gente não fazer um raio-x e tratar daquilo que é invisível, nós nunca vamos parar o ato que é visível. Você não consegue parar o que a fruto, o que a árvore está produzindo ao arrancar o fruto dela. Não aponte o dedo para uma pessoa que é viciada, por exemplo, tentando analisar e julgar o comportamento dela, se você ainda não pergunta e tenta chegar perto dela para entender por que ela toma aquela substância para amenizar a dor que ela está sentindo. O que eu quero dizer para você é que por trás de cada comportamento que é nocivo para a nossa saúde, que é nocivo para a nossa vida, que é nocivo para o nosso relacionamento com Deus, existe algo invisível, enterrado, debaixo da terra, que ninguém vê, que alimenta tudo isso. E eu já estou pregando para alguém aqui. Então, eu quero trazer a nossa igreja num nível de compreensão e maturidade para a gente parar de ficar apontando o dedo no erro dos outros e tentar ajudar para entender por que você está errando. Vem aqui, meu amigo, por que você está agindo assim? Por que tu está falando essas coisas assim? Por que você tem esse certo comportamento? Vamos fazer uma varredura, vamos passar um raio-x, vamos fazer um exame completo da nossa vida, não é da vida dos outros não. Você tem um campo e um jardim para você cuidar. Faça um raio-x da sua vida para entender o que está causando para que o joio venha crescer dentro da minha casa e dentro do meu jardim. No 3, diga raio-x bem alto. 1, 2, 3. Então a gente vai fazer uma ressonância computadorizada da sua vida espiritual, uma ressonância espiritualizada. Nós vamos dizer, sonda-nos, Senhor, vê se existe em nós caminhos maus, caminhos que nos afastam de Ti. Vê se existe plantado dentro de mim algo que nem eu percebo e arranca fora, porque eu quero ser tratado e cuidado por Ti. Então, vamos atrás de rastrear, não o pecado, mas a iniquidade. Eu não quero saber o que a pessoa fez, eu quero saber por que ela fez. Pecado é o que ela fez, iniquidade é a razão por que ela fez aquele pecado. Iniquidade é o que motiva, é o que alimenta, é o que impulsiona as nossas atitudes. E se eu for querer, e às vezes na igreja a gente é muito propenso a isso, a gente vai querer julgar o teu comportamento. Quando nós julgamos o comportamento de alguém, nós punimos o fruto. Nós punimos o comportamento externo, nós arrancamos fora da árvore um fruto que nós entendemos que é um fruto ruim. Só que quando eu arranco um fruto, sabe o que vai acontecer? Vai nascer um outro fruto igual. Enquanto nós só tratarmos de punir as pessoas ao arrancar os frutos do pecado, elas vão continuar gerando outros frutos disfarçados muitas vezes. O que Deus chama a nossa igreja a entender é, o problema não está no que é externo e visível, é no que está enterrado debaixo da terra. Se você cuidar da raiz de uma árvore, ela vai produzir bons frutos. Se você arrancar frutos ruins de uma árvore, ela vai continuar a formar, a produzir, a multiplicar e frutificar frutos ruins. Meu Deus, é ensino isso, não? Deus está libertando, Deus está abrindo no olho das nossas igrejas para a gente poder entender como é que nós temos que lidar com erros visíveis. Todo erro visível é motivado por algo invisível, é motivado através de um pensamento,
É motivado através de um desejo, é motivado através de um impulso. E enquanto ainda é desejo, enquanto ainda é pensamento, enquanto ainda é impulso, a Bíblia nos fala que este é o melhor momento para a gente tratar e matar pela raiz o problema. Lembra que a Bíblia fala, tornando cativo todo pensamento em Cristo, eu tenho que prisionar quando é pensamento, porque do pensamento se torna sentimento, sentimento é muito mais difícil de aprisionar do que um pensamento. O que a Bíblia nos instrui a fazer é, tente matar o mal pela raiz, ao invés de ficar disciplinando, ao invés de ficar expulsando, ao invés de colocar de banco pessoas que sempre vão entrar num comportamento cíclico de pecado. Não trate o pecado, trate a iniquidade. Porque é a iniquidade que dá vazão, que dá nascente, que dá vida para algo que é externo. Nós somos chamados por Cristo não para tratar o ato externo das pessoas, mas para curar elas de dentro para fora. O Espírito Santo entra na vida da pessoa e de dentro para fora ele transforma a pessoa muda o linguajar, muda o jeito de vestir, muda o jeito de falar, muda as amizades, muda os ambientes, mas isso não pode ser tratado de fora para dentro, é do invisível para o visível. Quem está entendendo, diga, eu estou. Então a parábola do joio e do trigo, ela fala assim, ó, o dono de um campo, de um jardim, ele plantou boas sementes. Ele plantou sementes de trigo, mas quando começou a germinar, a brotar os frutos, a brotar as plantas, ele percebeu que existia joio. Mas é um joio que ele nem sabia que estava lá. Como é que pode você não perceber algo que está dentro da sua casa, algo que está dentro do seu campo, algo que está dentro do seu jardim? Como é que você pode estar ali como responsável daquele local e sem mais nem menos começa a brotar coisas ruins, coisas erradas dentro da sua casa, do seu campo, do seu jardim, sem você detectar? Será que ele é crente mesmo? Não é assim que as pessoas falam? E a resposta é claro que é, mas com todo esse joio na vida dele, com essas falhas que ele está vivendo, sim. Sabe o que eu acho bonito? Que quem conta essa parábola é Jesus, e ele fala assim, o reino de Deus é assim. Como é que é o reino de Deus? O reino de Deus é como um campo que você planta boas sementes, mas quando vai crescer, aparecem coisas ruins e boas no mesmo local. Não, pastor, como é que pode? Se é ruim, como é que pode ser de Deus? Davi, para mim, é o melhor exemplo personificado desta parábola. Davi, desde a sua infância, ele era marginalizado e esquecido pela sua família. Basta você lembrar quando o profeta Samuel vai na casa de Jessé, pai de Davi, ele vai na incumbência de levantar um novo rei de Israel. Quando ele chega lá, todos os irmãos de Davi estavam na casa, vestido com cabelo partido no meio e gel, esperando cheirosinhos, o profeta chegar e falar, é você. Onde que Davi estava? Esquecido, atrasado, lá no campo, rejeitado. Ele era café com leite, ninguém contava com ele. Quando o profeta chega, ele acha que é desde do irmão mais velho até a última pessoa que está ali. Deus falando, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. E ele fala, acabou, Senhor. Ele, tem mais um? Tem, está onde? Está lá no final, está lá no meio do campo, está lá esquecido. Você entende essa atmosfera? Em que ambiente o menino Davi cresceu? Desde a sua infância foi rejeitado pela própria família. E você sabe que uma criança, quando sofre essas coisas, ela não tem controle sobre a guarda do seu campo e do seu jardim. São sementes que foram lançadas desde a infância, sementes de rejeição, sementes que diziam, você não presta, você não vale nada, você não faz parte com a gente, você não vai dar em nada no futuro. E eu sei que muita gente cresceu com esse tipo de semente sendo lançada dentro da sua própria casa. E aí ele fala, chama esse rapaz aqui. Quando ele chega, ele fala, esse aqui que é o rei de Israel. O profeta, ele unge Davi rei de Israel, mas Davi era rejeitado pela sua própria família. Uma semente ruim foi lançada no campo, sem talvez ele perceber, porque ele era criança, ele não tem defesa contra essas coisas. Então, o rapaz que cresce marginalizado e excluído, agora é o rei de Israel. Só que sementes ficam escondidas, ficam enterradas, e quando a gente menos percebe, elas germinam e brotam. E elas começam a mostrar um pouco da sua cara. E ela começa a mostrar um pouco da sua influência. Daqui a pouco, aquele rapaz que era rejeitado na sua casa, se torna um rei de Israel. Ele começa a mostrar comportamentos não tão bons.
Ele começa a mostrar consequências de sementes erradas. De onde é que vem isso? Por quê? Porque ele primeiro adultera, depois ele faz uma conspiração de assassinato para matar alguém, e tudo isso está acontecendo na vida dele, e a vida dele se torna uma grande bagunça. E enquanto a vida dele está uma grande bagunça, é nesse tempo que Deus fala assim: esse é um homem segundo o coração de Deus. Pastor, como é que pode, pastor? O cara conspirou para assassinar uma pessoa, o cara é adúltero, e chamam ele de um homem segundo o coração de Deus? Como? Porque o reino de Deus é como um campo de trigo, mas que tem pessoas que jogam o joio, e o joio cresce junto com o trigo, as coisas boas germinam junto com as coisas ruins, e às vezes a gente não tem nem controle daquilo que as pessoas fazem com a nossa vida. Como é que pode um homem que errou, como é que pode um homem que pecou ser chamado segundo o coração de Deus? Davi, para mim, exemplifica um campo de trigo que tem joio nascendo junto. E o que o Senhor Jesus está falando na parábola é: o reino de Deus é assim. Ele é feito de pessoas boas, de jardins bons, de campos bons, mas no meio tem umas sujeiras, no meio tem joio, no meio tem coisas erradas, no meio tem uma distração, no meio tem uma iniquidade. E Deus quer nos ensinar, através dessas ministrações, a gente entender como é que eu guardo o meu campo, como é que eu blindo o meu jardim para não ser atacado por sementes do nosso inimigo. Eu quero lembrar você, esse homem da parábola, ele lançou sementes boas, mas na hora de colher, ele tinha que colher joio. Ele plantou o trigo, e quando ele foi colher, ele viu que tinha que colher joio junto. Em Gálatas capítulo 6, versículo 9, que nós já lemos, diz assim, você irá colher o que plantou, se não desfalecer, se não relaxar, se não desanimar. Tudo aquilo que o homem planta, certamente o homem colherá, se ele não cansar. E se ele cansar, pastor, o que ele vai plantar? O que ele vai colher? O texto vai continuar falando. Nessa parábola, o homem planta uma boa semente, e quando ele planta uma boa semente, ele espera ter uma boa colheita. A ideia é que eu vou colher tudo aquilo que eu plantei. E aqui deixa eu só abrir um parênteses, porque às vezes a gente entra num ciclo de vitimismo, e eu quero expulsar, no nome e na autoridade de Jesus, o espírito de vítima e de vitimismo que existe nas pessoas, e principalmente aqui nessa igreja. Porque às vezes no passado uma semente ruim foi semeada na sua vida, e hoje você não quer que as pessoas criem expectativa em você para nada. Você fala, quando eu tinha 15 anos atrás, hoje eu tenho 38, mas 15 anos atrás fizeram isso aqui comigo, então não espere nada mais de mim não. Saia desse mundo de vítima, desse ciclo de vitimismo. Não é porque alguém plantou algo ruim lá atrás que hoje você não presta. O que o Senhor está falando é: vai ter uma colheita, eu arranco o joio, eu coloco fogo e eu te purifico. Pare de viver no passado, porque quando eu vivo num ciclo de vítima, eu sempre vou me aproximar de pessoas que vão alimentar o meu sentimento de coitadinho. É verdade, né? Lá atrás te rejeitaram, né? Ninguém vale nada, ó mundo, ó céus, os meus ossinhos estão tão cansadinhos. Aí você vira vítima de algo que aconteceu há 11 anos atrás. Até hoje eu converso com pessoas e falo: pastor, eu não consigo trabalhar, eu não consigo achar emprego. Por quê? Porque há 30 anos atrás, pastor, ele me deixou. Até hoje eu estou orando para ele voltar para a minha vida. Eu fui rejeitada por ele. Eu fiz até uma campanha assim: pastor, durante todo o aniversário de 81 anos, eu fui no monte todo dia para que ele voltasse. Falei: é mesmo, irmão? Você se separou dele quando? Foi mês passado? Ela falou: não, foi há 20 anos atrás. Aí você: minha irmã, ele já é avô e você ainda está orando por ele? Para com isso. Deus tem uma nova semente de bênção para a sua vida. Pare de viver com os erros do passado, preso naquilo que aconteceu lá atrás. Pare de vitimismo em nome de Jesus. Às vezes pessoas são mandadas embora, é porque acordou tarde, não é porque alguém fez algo com você há 11 anos atrás, não. Você tem que acordar um pouco para a vida. Eu sei que tem pessoas que têm sequelas, eu sei que tem pessoas que têm ranhuras no sentimento, na alma, mas o que eu estou falando é que o Deus do campo, o Deus do jardim, cuida de você. Pare de viver com aquilo que foi plantado lá atrás. Deus lança uma nova semente na sua vida, em nome de Jesus. Mas olha que interessante, porque esse texto ele nos leva a pensar uma dimensão ainda mais profunda. Porque quando eu erro, eu sei que eu vou ter que lidar com as minhas consequências.
Quando eu falo besteira, eu sei que eu vou ter que lidar com a besteira que eu falei. Quando eu tomo decisões erradas, eu sei que vai ter uma consequência para a decisão que eu tomei. Mas esse homem não tomou decisão errada. Ele plantou boa semente, mas ele tem que colher a semente que outra pessoa plantou na vida dele. Ele tem que viver com a consequência de uma semente que foi lançada por alguém maldoso que queria criar mistura dentro do seu jardim. E a vida nossa, daqui para frente, ela é definida por isso. Ela é definida pela forma como nós nos damos, como nós nos relacionamos, não com as sementes que nós necessariamente plantamos, mas com as sementes que outras pessoas plantam contra a nossa vida. Porque se eu erro, eu vou levantar o peito e falar assim, eu vou lidar com as consequências do meu erro. Mas a vida não é sempre assim. Às vezes você vai ter que lidar com a consequência do erro de uma outra pessoa que foi até o seu jardim e muitas vezes lançou uma semente que nem você soube, que nem você percebeu. Daqui a pouco você se vê na vida e fala, por que eu estou aqui? Como é que eu vim parar aqui? Como é que eu cheguei nesse estágio? E muitas vezes você chega nesse estágio não pelos seus próprios atos, mas pelo ato de outra pessoa. Mas pelo sangue de Jesus e a autoridade que Ele derrama sobre mim nesse momento, eu sinto uma unção onde Deus está quebrando o espírito de vitimismo, o espírito de joio, o espírito que te prende de coisas que foram feitas contra a tua vida, contra o teu passado e contra a tua história. Eu acho que durante essa série de mensagens, Deus vai curar a alma de muita gente. Porque, pastor, lá atrás fizeram isso comigo, lá atrás fizeram aquilo comigo, lá atrás, e às vezes, a vida, a gente fala, a vida é injusta às vezes, a vida é assim, às vezes você vai ter que colher e limpar a sujeira de outra pessoa, ou que outra pessoa plantou na sua casa, na sua vida, no seu jardim, ou no seu campo. Mas, pastor, isso não é justo, mas é a vida. E Deus está te dando autoridade, sabedoria e poder. O Espírito Santo dele está te conduzindo agora para você entender. Isso aqui não foi eu que fiz não, mas já que está no meu jardim, eu tenho a responsabilidade, não a culpa por isso, mas a responsabilidade de arrancar isso fora no dia da colheita, jogar no fogo e manter dentro da minha casa só o que tem de trigo, só o que tem plantado de bom. Então tudo que fizeram contra você e tudo que você fez errado contra você, você vai juntar, colocar no mesmo saco e jogar no mar do esquecimento, entregar para Deus e falar, Senhor, me cura, Senhor, me cuida, Senhor, me sara, Senhor, eu não consigo conviver com coisas que os outros fizeram contra a minha vida. Mas a vida, ela é determinada não necessariamente por como nós lidamos com os nossos erros, mas como nós nos comportamos quando alguém lança uma semente, lança uma sujeira contra a nossa vida. E aí fala assim, vem aqui, você não plantou semente boa? Aí sabe qual foi a resposta dele? Fenomenal. Ele falou assim, ó, um inimigo fez isso. Não é a minha culpa. É tão difícil a gente lidar com essa verdade. É tão difícil a gente às vezes se blindar daquilo que alguém externo pode fazer na nossa vida. E eu quero tentar, através da palavra de Deus, dar para você recursos, dar para você defesas, para você fechar o seu jardim, para você blindar o seu campo, para você fechar para pessoas indesejadas. Pastor, como é que eu me blindo, como é que eu me protejo de tudo isso? Porque lá em Gálatas, capítulo 6, diz que tudo aquilo que um homem planta, certamente ele colherá. Mas quando é que eu tenho que colher o que eu não plantei? Como é que eu faço? Esse homem vai colher o joio e quando ele chega lá, ele fala, isso aqui fui eu que plantei, isso aqui fui eu que fiz, mas isso aqui não fui eu não. Quantos já se encontraram nessa situação? Dentro da sua vida, dentro da sua casa? Isso aqui eu fiz, mas isso aqui eu não fiz. Por que eu estou sofrendo com algo que outras pessoas fizeram? Não é justo, mas Deus está te dando um espírito intrépido, Deus está te dando autoridade, Deus está te ajudando, Deus está te levantando, Deus está te instruindo, Deus está te informando para você, mesmo quando não é o seu erro, pegar, arrancar fora, tirar para fora do seu jardim, da sua casa, da sua vida, da sua família e colocar no fogo, porque aquilo não pertence dentro da sua casa. Pode até ter sido plantado, pode até querer mostrar um pouco da cara, mas ele não vai crescer enquanto eu estiver dentro dessa casa, enquanto eu for o pai dessa família, a mãe dessa família, enquanto eu for o profeta dessa casa, o sacerdote desse lar, nenhuma iniquidade vai se transformar em pecado em nome de Jesus. Aleluias. Mas a crise vem querendo paralisar a gente quando ela cresce.
Mas o mesmo texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 6, dá para a gente o início de uma mudança de postura para a gente começar a mudar a nossa mentalidade e proteger o nosso campo e proteger o nosso jardim. Gálatas 6,6 diz assim, ó: o que é instruído na palavra, reparta seus bens com aquele que o instruiu. Então ele já deixa aqui uma dica: quer começar a te blindar? Seja grato. Gratidão é uma blindagem para você não se tornar vítima de uma sujeira que alguém vem fazer de fora, para você não ter uma colheita de um plantio que foi errado. Ou seja, o que esse texto está falando é: se você um dia bebeu da água de alguém, depois que você teve a sede saciada e Deus te abençoou, volte até essa pessoa e devolva, e faça um refil, e reponha a água que ela entregou para você. O que esse texto está falando é que se um dia você precisou tomar da fonte de alguém, Deus te abençoou, você vai ter que pegar um pouco da sua água para colocar de volta na fonte de onde você tirou, porque Deus te abençoou naquele dia. Quando alguém te abençoa, volta com essa pessoa e abençoa ela de volta, que Deus está construindo um relacionamento de pessoas que vão te ancorar, que vão andar do seu lado e que vão te ajudar a te proteger. Quando você é grato com alguém, Deus está levantando alguém com escudo para proteger de flechas que você não está vendo. É por isso que eu sempre falo aqui, se eu prego alguma coisa aqui, gente, e eu não falo isso para você puxar o saco do pastor André, não, para você rasgar seda, como dizem, do pastor André, não. Mas se eu pregar alguma coisa essa noite ou durante a semana, qualquer um dos pastores que abençoou a tua vida, que saciou a tua sede, manda para a gente uma mensagem dando testemunho de cura, de vitória, de transformação na tua vida. Porque eu estou, gente, há 72 horas, eu preguei em 7 igrejas diferentes, em 7 cidades diferentes, e eu estou pregando ainda na 8ª aqui hoje. Eu estou vazio aqui nesse local. Tudo que eu preciso é no final desse culto, que você pegue um pouco da água que você bebeu e fala: pastor, deixa eu te encher de volta, porque domingo que vem tem outro culto, e eu preciso ter água para dar para você. Então quando você abençoa alguém que te abençoou, Deus está levantando pessoas para andar do teu lado e para te proteger de pessoas indevidas que querem lançar uma semente ruim na sua vida. Gratidão vai impedir que você seja vítima de coisas desavisadas. Vai levantar pessoas que vão falar: ó, estão falando de ti ali, quiseram te queimar, mas eu não deixei não. Por quê? Porque um dia você saciou a sede dessa pessoa, e Deus está levantando essa pessoa para ser uma bênção na sua vida. Eu profetizo: Deus vai colocar pessoas do seu lado que vão ser um escudo, que vão ser um esteio, que vão ser proteção contra as sementes ruins que querem lançar na sua vida. Aleluias. Outra lição que eu aprendo aqui, para eu ter proteção, para eu blindar o meu campo, o próximo versículo, Gálatas 6, capítulo 6, versículo 7. Olha o que está escrito. Isso aqui é muito importante, isso aqui é ensinamento. Porque tudo aquilo que o homem semear, isso também ele colherá, ou isso também ele ceifará. Porque tudo aquilo, repita bem alto, tudo aquilo, tudo aquilo, tudo aquilo, tudo aquilo. O contexto do versículo da história é plantio e colheita. Então você vai ter que entender o seguinte: qual é a semente daquilo? Porque tudo aquilo que você plantar, você vai colher. O que é aquilo que você deseja de Deus? O que é aquilo que você está pedindo para Deus? Sabia que existe uma semente para aquilo? O que é que você ora e busca de Deus incessantemente, dia e noite? Existe alguma coisa que aqui nós estamos chamando de aquilo. Para todo aquilo existe uma semente. E você tem que entender qual é a semente para aquilo que você quer que Deus faça na sua vida. Existe uma semente para aquilo. Por exemplo, uma pessoa fala: pastor, eu estou precisando ter uma colheita de prosperidade financeira, dinheiro, então eu vou fazer uma campanha de oração no monte para Deus me abençoar. Pode orar o quanto você quiser. Se você não for dizimista e ofertante, nunca vai brotar e você nunca vai colher dinheiro, porque a semente da prosperidade financeira é dízimo e oferta, não é oração. Calma aí, pastor, quer dizer que a oração não funciona? Funciona, uma vez que você plantar. Uma vez que você semear, semeou na igreja, semeou na casa do Senhor, semeou na vida de alguém, ora, porque a oração vai fazer acelerar, potencializar e multiplicar. Mas você nunca pode esperar ter uma colheita de algo que você nunca plantou. Se você nunca plantou financeiramente, como é que você vai esperar uma colheita financeira? Se você quer uma colheita para aquilo, você tem que plantar aquilo. Se você quer uma colheita de dinheiro, você tem que plantar dinheiro.
Eu sei que isso às vezes é perturbador da gente entender. Ah, pastor, eu estou precisando de um namorado, de uma namorada. Na verdade, pastor, eu não tenho nem amigo. Parece que o diabo está se levantando furiosamente contra a minha vida. Está metendo o diabo ainda no meio. A minha pergunta para você é: ei, a semente, a colheita para ter amigos é ser amigável. Está fofoqueiro, está falando mal da vida das pessoas, fica postando besteira na internet e ainda quer amigo próximo, quer amigo leal, quer amigo para contar segredos. Meu amigo, você tem que ser amigável para você ter amigos. Pastor, ninguém nunca me abençoa. Você já abençoou alguém? Não tem como você colher se você não plantar antes. Pastor, ninguém nunca me convidou depois do culto para comer uma pizza, pastor. Meu irmão, você já comprou uma coxinha para alguém ali na frente? Porque tem gente que é assim: ninguém nunca me convidou. Ué, mas você já convidou alguém? Se você quer ser convidado por alguém ao final do culto para você comer pizza e se tornar amigo dessa pessoa, vai lá fora primeiro e paga uma coxinha para ela. Paga uma Coca-Cola para ela. Leva ela ali no McDonald's rapidinho. Não, McDonald's é ruim, vai fazer uma para a tua saúde. Tem tanto restaurante de irmão aqui que é bom. Leva lá primeiro, porque se você planta no restaurante, alguém vai te levar para o restaurante. Posso ouvir um glória a Deus? E a gente culpa o diabo ainda, né? Nós nunca vamos ter uma colheita daquilo que a gente nunca plantou, gente. Por que você está esperando algo de Deus se você nunca semeou esse algo? Se você não semeou aquilo, semeie aquilo e ore, que Deus vai fazer você colher aquilo, amém? Aquilo que você planta, você vai colher. Isso aqui é um pensamento linear, não é? Um pensamento de causa e efeito. Então, primeiro aqui eu faço um ato, e quando eu estou lá na frente, eu vou colher aquilo que eu plantei lá atrás. Esse é um pensamento natural nosso, é um pensamento linear, causa e efeito. Mas quando eu leio esse texto, e é isso que deixa a gente um pouco desnorteado, é que a causa e o efeito não foi o que aconteceu no texto da parábola. Por quê? Porque ele plantou boa semente. Aí quando ele chegou para colher, ele esperava colher aquilo que ele plantou. Porque se ele plantou só coisa boa, ele vai colher só coisa boa. Não é assim que o pensamento linear é? Causa e efeito. Se eu planto esse tipo de semente, eu vou colher aquele tipo de fruto e de árvore. Mas esse homem, ele plantou um tipo de semente. Na hora de colher, ele falou: rapaz, isso aqui eu lembro de plantar. Eu plantei isso aqui também. Mas isso aqui, eu não lembro não. E aí ele começa a ver coisas crescendo no jardim, na casa, na vida dele, que ele nunca plantou atrás. A causa não veio dele. O comportamento inicial não veio de dentro dele. Teve um efeito diferente. E aí a gente sempre vai perguntar: como é que isso está nascendo dentro da minha casa? Porque eu, Senhor, o que eu fiz, Deus? O meu filho cresceu na igreja. O meu filho cresceu tocando aqui na banda e cantando. O meu filho, ele não perdia um culto das crianças. Ele era do coral de crianças Cordeirinhos de Jesus. Como é que agora ele está metido com aquele pessoal? Como é que ele está envolvido com aquele tipo de coisa? Como é que ele entrou naquela vida? Se durante toda a infância desse menino eu dei uma boa criação, uma boa educação, eu trouxe ele para a igreja, cresceu debaixo dos bancos da igreja, nos caminhos do Senhor. De onde é que está vindo tudo isso? Quantas vezes a gente já não perguntou isso? Não só sobre os nossos filhos, sobre a gente. Como é que eu estou nessa condição? Como é que eu me deixei chegar nesse lugar? De onde é que veio esse pensamento, esse desejo, esse comportamento e esse ato? Essa foi a pergunta que os servos fizeram para o dono do campo. Vem aqui, de onde é que vem isso? Se tu plantou só coisa boa? Tu não plantou só trigo? Como é que a gente está andando aqui e a gente está vendo fruto de semente ruim? Como é que eu estou andando no teu campo, na tua vida, e eu estou vendo brotar junto com que você plantou coisas ruins? Essa é a pergunta que todos fizeram no campo, para o dono do campo. Essa é a pergunta que talvez você já fez em algum momento na sua vida. Como é que eu vim parar aqui? Como é que isso aconteceu dentro da minha casa? E aqui que você vai entrar no X dessa questão do raio-X. Olha a resposta do dono do campo. Um inimigo plantou. E ele vai além. Um inimigo plantou enquanto eu dormia. Ele veio quando eu estava fora da guarda.
Ele veio quando eu estava relaxado. Ele veio desavisado de madrugada, enquanto não tinha ninguém em sentinela, ninguém guardando, ninguém blindando e ninguém olhando a pena. Uma das coisas mais importantes de uma caminhada cristã, seja você com um dia de crente ou 100 anos de assembleano nesse local, sobre a vida e a caminhada cristã, você tem um inimigo ardiloso, malvado. Por isso, cuidado, não deixe o seu relacionamento com Deus relaxar demais. Não leve o relacionamento empurrando com a barriga. Não pensa que a igreja é um ato social que você vem para tirar talvez a culpa da sua mente. Não, isso aqui é coisa séria, porque enquanto nós relaxamos na nossa caminhada com Deus, o nosso inimigo está vendo se tem alguma abertura, se a gente fechou o olho, se a gente adormeceu, se a gente deu as costas, para ele lançar uma semente de discórdia, uma semente de mistura, uma semente de coisa ruim. A vida cristã é que nem uma criança que sobe a escada rolante de um shopping, só que a escada rolante está descendo. Já viu criança fazendo isso? Eu já vi até adulto fazendo isso. Se você ri agora é porque você fez isso. Está descendo e a criança sobe. Aí quando ela vê a mãe, ela para dar um tchauzinho. A minha pergunta é, quando ela chega no meio da escada e ela para olhar o que está do lado, e ela relaxa na caminhada, quando ela vai recomeçar a caminhada de novo, ela começa do meio? Não, sabe por quê? Porque a escada rolante puxa ela para a estaca zero. Vida cristã é assim. A gente acha que pode vir para a igreja, entregar nossa vida para Jesus, servir a Deus, cantar nesse local. Aí a gente vai ficar 6 meses, pastor, está vindo carnaval aí, está vindo fim de ano aí, está vindo aquela festa, está vindo a micareta. Vai fazer o seguinte, eu vou ficar só 2 meses longe da igreja, porque aí eu faço tudo que eu preciso fazer, eu relaxo o meu relacionamento com Deus. Aí quando eu volto, eu continuo da estaca do local, da posição onde eu deixei. Vai não, você vai para a estaca zero. Por quê? Porque enquanto você estava lá, o inimigo foi no teu campo, meu irmão, e fez uma devassa. E ele plantou coisas que você não vai descobrir na hora não. Porque a gente volta e fala, ninguém falou nada. O pastor não me chamou para o gabinete, o pastor não me viu na conversa. Eu coloquei só no grupo fechado do Instagram para poucas pessoas verem. O pastor não está vendo nada que eu estou fazendo. Então a gente acha assim, ninguém viu. Então não vai acontecer nada na minha caminhada. E você continua servindo a igreja. A vida cristã não é serviço de igreja. Aleluias. Porque enquanto você estava desavisado e relaxado no caminhar com Deus, o teu inimigo foi no teu campo e lançou sementes. Só que semente demora para germinar. Aí daqui a 10 anos, 20 anos depois, você talvez até voltou para a igreja de novo. Você até se reconciliou com Jesus, endireitou a tua vida. Só que há 10 anos atrás alguém plantou uma semente ruim quando você estava dormindo e desavisado. Aí você vai olhar para a vida, o que aconteceu aqui? Irabaçuca. Eu sinto o Espírito Santo ministrando em corações aqui. Nesse momento, o inimigo ele sempre vai entrar quando você está dormindo. Enquanto você está de sentinela, ele sabe que tem um cão de guarda que é você. Ele nunca vai querer brigar diretamente com você para invadir a tua casa. Ele espera você dormir, ele espera você relaxar. A caminhada com Cristo é que nem surf. Se você já surfou, você desce a onda, enquanto você está indo reto, em pé, a velocidade e a onda te dão sustentação para você ficar em pé. Quando a onda acaba, e você para a caminhada, você mergulha, você afunda. A caminhada com Cristo, a vida cristã é que nem uma bicicleta. Enquanto você está andando rápido e reto, indo em direção certa, você tem sustentação e equilíbrio. Para a bicicleta, você vai tombar para o lado. Não tem como a gente viver uma vida cristã com paradas no meio do caminho. São essas paradas que o inimigo vem e lança as sementes ruins, que vão germinar e brotar 5 anos depois, 10 anos depois, 15 anos depois. Aí você vive uma vida com coisas dúbias e você não entende, calma aí, de onde é que veio isso? Não é necessariamente você que plantou, mas você ficou desavisado e você deu espaço para o inimigo entrar no teu campo, na tua casa, na tua seara, na tua família e plantar sementes ruins. Aí hoje você está se encontrando com coisas boas e com coisas ruins, com coisas desejadas que você plantou para a sua vida, mas também com coisas indesejadas. Só que o mais bonito de tudo é que Jesus, e eu reforço o que eu disse, ele diz assim, o reino de Deus é assim, é feito de pessoas que têm coisas boas e ruins, que tem joio e que tem trigo, que tem coisas desejadas e coisas indesejadas.
E Deus me trouxe hoje como início dessa série para falar para você, pai, mãe, você em geral, cuide do seu jardim. Policie o seu campo. Guarde a sua família. Não dê tempo, não tem tempo para a gente parar com a caminhada cristã, porque aquele tempo que você ficou longe da igreja, dos caminhos do Senhor, do relacionamento com o Senhor, talvez hoje você nem saiba o que foi plantado. Daqui a 10 anos você vai viver consequências disso. Então olha a seriedade, olha a importância que é a gente poder cuidar bem do nosso campo. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz assim, ó, o diabo, vírgula, o inimigo de vocês, ele anda ao derredor como um leão, rugindo, procurando quem ele possa devorar. Mas você tem que entender que se ele ruge, se ele faz barulho, ele me acorda e eu estou na frente e falo, não vou deixar o leão entrar aqui não. Porque se o diabo vem fantasiado de diabo, a gente não deixa entrar na nossa casa. Mas quando chega na parábola, ele fala, ele não é leão não, ele chega desavisado, de noitinha. Ele chega caladinho. Ele não ruge não, ele espera você ficar displicente, ele espera você relaxar com Deus. Relaxou com Deus, ele lança uma semente, ele vai embora e você nem sabe que foi lançada. Só quando começar a germinar e ter problema dentro de casa, problema dentro da igreja, problema dentro do campo, problema dentro da vida. O ruim da gente não ter guarda-apóstolos é que quando alguém lança uma semente ruim na nossa vida e no nosso campo, a gente só vai entender na hora da colheita, quando começa a dar errado, quando começa a bater a cabeça, quando começa a retroceder, quando começa a dar confusão dentro da nossa casa. E às vezes o texto até diz, não tem como arrancar não, tem que esperar o tempo da colheita. Eu vou ter que viver o ciclo completo daquela planta, daquilo que foi germinado, daquilo que foi plantado na minha casa, por mais que eu não tenha visto. Quantos estão entendendo essa palavra, gente? Então, meus irmãos, o diabo é o nosso inimigo. Na vida cristã nós temos um inimigo ardiloso. O que ele quer? Ele está esperando um momento que você vai esfriar na fé, que você vai baixar a guarda, que você vai relaxar. Não é isso que aquele texto em Gálatas 6, capítulo 6 diz? Todo aquele que planta vai colher, se ele não desfalecer. O problema é que às vezes a gente desfalece. É nesse gap de tempo que uma semente é lançada, e a gente vai ter que viver com as consequências daquilo que foi lançado na nossa vida, nem sendo a nossa culpa, no sentido de enviar, de fazer o erro de lançar aquela semente no nosso campo. E ele está agindo hoje assim. Pode tocar um fundo para mim, por favor? Hoje o diabo, ele age assim. Ele não age tanto como um leão, mas não, hein? Ele não aparece, eu sou demônio, não aparece mais assim, não. É quando a gente relaxa que ele entra na nossa casa. Ele entra na nossa casa pelas músicas que entram na nossa casa. Ele entra na nossa casa pela programação de TV que entra na nossa casa. Ele entra na nossa casa pelas pessoas que nós permitimos entrar na nossa casa. Ele entra na nossa casa pelo tipo de site que a gente visita na internet. Ele entra na nossa casa pelo tipo de grupos que a gente tem no WhatsApp. Você está entendendo? Ele não aparece como demônio não, ele aparece como grupo de WhatsApp. Ele aparece como um amigão de infância. Ele aparece como os colegas da faculdade. Ele aparece como os amigos do trabalho que entram, que querem, que lançam, que fazem alguma coisa. Aí devagarzinho você acha, não, é normal, eu estou só me confraternizando, eu estou só tendo um momento feliz de nostalgia com os meus amigos. E aí você relaxa. Aí o diabo entra na tua casa, entra no teu campo, entra no teu jardim, e ele lança essas coisas. Então o diabo, ele não lança sementes no teu jardim porque ele chegou no teu jardim. O diabo lança sementes ruins no teu jardim porque ele entrou no teu jardim. E o diabo entra pela porta. Não abra a porta para pessoas que têm uma semente ruim para a tua casa. Mas pastor, não abri não. Quando você relaxa o seu relacionamento com Deus, você está abrindo portas para muitas coisas na sua vida. Você pode ficar de pé? Cuide do seu jardim, cuide da tua casa. Pastor, qual é a melhor maneira de eu cuidar? Se relacionando com Deus. A Bíblia fala o seguinte, em Jó capítulo 1, versículo 10.
Deus está tendo um diálogo com Satanás. Escute isso. Aí ele fala assim: já viu meu servo Jó? Meu servo Jó é um cara correto, um cara certo, um cara íntegro, um cara próspero, um cara leal. Ele é fora de sério, ele é extraordinário. Em Jó capítulo 1, versículo 10, sabe que Satanás responde? Bota para mim aqui, Jó capítulo 1, versículo 10. Então deu ordem Josué, não é Josué não, é Jó. Eu falei Josué? Cuidado com essa semente aí, Natanael. Jó capítulo 1, versículo 10. Rapaz, Satanás está mandando uma semente aí nesse computador aí. Jó capítulo 1, versículo 10, eu vou ler aqui com você. Foi ali? Acaso, olha lá, Deus fala: viu aí que meu servo Jó, esse cara certo, íntegro, correto, leal, abençoado. Aí olha a resposta de Satanás: mas por acaso tu não cercaste com sebe? Pastor, o que é sebe? É um muro, é uma cerca. Vem aqui, Deus, por acaso, olha essa versão: tu não puseste um muro de proteção ao redor dele, da família dele, dos seus bens? Tu não abençoou ele em tudo que ele faz? Vê como ele é rico. Por que ele é rico? Por que ele é próspero? Porque tu levantou um muro e uma cerca. Quando nós nos relacionamos com Deus, é Deus que levanta a cerca, é Deus que levanta o muro, é Deus que faz uma proteção, é Deus que blinda a tua casa e a tua família. Quando eu me afasto, não conta não. Quando tu se afasta de Deus, não conta com essa cerca. Se você não tem Deus na sua vida, nem cerca você tem. Desculpe falar isso, mas eu falo isso baseado na Bíblia. Eu não estou inventando e não estou querendo trazer medo para você. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós andamos com Deus, quando nós temos um relacionamento íntimo, correto, leal, a gente às vezes pode até dar uma deslizadinha, mas quando a gente não se distancia, Deus garante uma proteção, uma cerca, um muro, uma muralha que o diabo não consegue entrar por mais que ele queira. Sabe por quê? Porque se ele cita que Jó tem um muro, isso denuncia que ele já tentou atacar Jó antes e não conseguiu por causa do muro. Como é que ele vai saber se tem um muro se ele nunca tentou entrar na vida de Jó? E muitas das coisas de quem está debaixo do sangue de Jesus, 99,9% das coisas que Deus te livra você nem sabe, porque tem um muro do sangue de Jesus sobre a tua vida. O diabo até tenta te atacar, mas existe uma barreira que não deixa ele atacar. Olha que bonito isso. O povo sai do Egito, gente, e vai até a terra prometida. Quando eles chegam, para você entender qual é a analogia da proteção de Deus, do sangue de Jesus, é o sangue de Jesus sobre a sua vida que faz essa proteção e esse muro. Moisés tira o povo do Egito, e aí vem Faraó querendo o quê? Atacar eles. Então o problema do passado está voltando para querer aniquilar a vida deles. Aí Deus fala: não, mas vocês vão ter uma nova aliança comigo. Eu tenho um novo projeto para vocês. Eu tenho uma nova programação para a vida. Eu já arranquei vocês da garra de quem semeou coisa ruim, e eu vou levar para a minha terra prometida. O que Deus faz? Deus abre o mar vermelho e eles passam. Quando eles passam, vem o exército querer matar eles, ele fecha de novo o mar vermelho, porque quando o sangue também vermelho foi vertido na cruz, ele criou uma barreira. Toda vez que o teu inimigo vai te atacar, ele morre no sangue de Jesus. Ele morre nas barreiras do mar vermelho. Ele não consegue te alcançar, porque quem está debaixo desta aliança tem a proteção da aliança. Não saia dos propósitos, não saia do centro da vontade de Deus. Sabe por quê? Porque Deus te protege, porque o que Deus faz é proteger a vontade dele. Ninguém mexe na vontade de Deus. Então existe uma proteção divina sobre a vontade de Deus. Se você está no centro da vontade de Deus, você tem a proteção da vontade. E ninguém consegue, mas quando você sai da vontade de Deus, não conte com essa proteção. Guarde o seu jardim.